As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Sejam bem-vindos a mais um programa Saber Investir, na nossa segunda parte do especial Perspectivas para 2012. Temos mais uma vez aqui para contribuir com o nosso programa Marco Aurélio Barbosa, analista-chefe da Coin Valores, e José Aristides, da Bravos Investimentos. Marcão, no programa passado falamos do papel de Europa, Estados Unidos e China. E começamos a falar do Brasil. Vamos crescer um pouco menos em 2012. E teremos lá na frente alguns gargalos de infraestrutura e taxa de juros, principalmente. Agora, para esse ano que começa, dado todo esse problema que a gente tem no cenário internacional, o que a gente pode esperar da nossa economia em termos de setores? Quais são os setores que devem se beneficiar mais, na opinião de vocês, analistas da Coin Valores? Bom, em primeiro lugar, todos os setores ligados à economia doméstica, que efetivamente não só falando de consumo, mas setores ligados à demanda doméstica. Pode até ser os setores de infraestrutura também, setores ligados ao tipo energia, saneamento, consumo, como tende a continuar aumentando. Mas, assim, a economia brasileira está vivendo um ciclo muito interessante, muito virtuoso nos últimos anos. Então, praticamente, todos os setores são interessantes, agora, uns mais, outros menos. Chamar a atenção um pouquinho para o setor bancário, talvez, porque eu acredito que haverá um afrouxamento da política monetária e um incentivo à concessão de crédito para se manter o nível de consumo, né, das famílias. Então, acho que o setor bancário é um setor interessante de dar uma olhada. Sofreu muito. Sofreu demais em 2011 na Bolsa, né, em termos de Bolsa de Valores. Aliás, os setores sofreram na Bolsa muito mais do que na economia real no ano passado, né? Sim. A gente teve um crescimento da economia e a Bolsa menos 18. Digamos assim, a Bolsa brasileira, ela paga pela liquidez dela, né? Ela até porque onde não tem lucro aqui, muito lucro está aqui, né? E o que ocorre? Nós acabamos, digamos assim, sendo contaminados por fatores que às vezes não efetivamente entram na linha operacional. O problema dos bancos na Europa, dos tiros de dívida, afeta banco e coisas desse tipo, não teria praticamente impacto nenhum no sistema bancário brasileiro. Até porque os bancos brasileiros não compram títulos deles. Não, né? A exposição é muito baixa, é uma participação cruzada, uma coisa assim. E, efetivamente, não teria problema nenhum. Mas a questão é, se você tem um problema bancário mundial, isso afeta a indústria uma indústria como um todo, o setor como um todo. E afeta aqui os bancos diretamente, no aspecto de risco. Não efetivamente vai quebrar banco aqui, mas para o investidor, ele sai do papel. Outra coisa, medidas macroprudenciais no passado faziam com que vai limitar o crescimento do crédito, os bancos não vão lucrar tanto. Não foi verdade, mas eu acho assim, estamos num cenário oposto. Ô Marco, você coloca o banco como uma oportunidade de investimento agora para esse ano, mas o endividamento das famílias não pode provocar, de repente, uma queda? Mesmo levando em consideração que há uma ligeira alta na inadimplência, ela é uma ligeira alta na inadimplência, não é uma crise na inadimplência nos níveis, por exemplo, que tivemos em 97. Foi sistemática e todos os problemas dobrar a provisão. Ou em 2008, quando teve o problema da preparação para a crise, né? Preparação para a crise fez os bancos aumentassem e fizessem provisões especiais, reduzindo o lucro. Não é esse cenário. Estamos falando de um ligeiro aumento da inadimplência que até tem um caráter sazonal, né, no começo do ano, e não preocupa a nível assim, a ponto de afetar o bottom line dos bancos, o nível de lucro dos bancos. Agora, esse nível de dívida das famílias, nós estamos falando de Brasil, para o nosso padrão ele é relativamente alto, mas ele é baixo.
em nível mundial. E como você tem hoje uma classe C crescente, então você tem uma classe C que é praticamente um gigante de 100 milhões de pessoas ávidas por consumo, não necessariamente estão com nível de endividamento de um ponto que não... digamos assim, uma facilitação da parte do governo para a concessão de crédito com prazo, o consumo responde automaticamente, mais do que por taxa. Até outro ponto positivo para o setor bancário no ano, como a gente falou no programa anterior, da semana passada, o nosso nível de poupança é muito baixo, ou seja, todo mundo que quiser abrir um negócio ou expandir o seu negócio vai precisar de crédito, porque não tem recursos próprios, porque justamente não poupou, né? Então isso é um benefício extra para o banco. Os bancos aqui tem com taxa de juros menor ainda, melhor. É impressionante, porque nós falamos assim, os bancos gostam de juros altos em termos. O banco ganha na tesouraria, mas perde na parte de crédito. Quando você tem uma taxa de juros cadente, ele pode ganhar menos na tesouraria, mas ganhar mais onde é a natureza dele, no crédito. E o spread é muito alto no Brasil. Essa é a questão. A lucratividade dos bancos brasileiros é ímpar. Ela é extremamente elevada, porque o spread bancário é extremamente elevado. Entre o custo de captação dele, que está baixo, veja que estou se pagando pelos títulos internacionalmente, o custo de captação lá fora é baixo, e a internet dele aqui, o cara ainda tem o banco ainda tem um ganho muito elevado na concessão de crédito. Tem um risco. Mas eu acredito assim, quando o Brasil, com taxa de desemprego em níveis muito baixos e renda alta, o risco é muito baixo ainda. Então dá para se operar bem no Brasil, nos bancos. Então eu chamaria atenção para o setor bancário, mas há outros também. Com certeza, obviamente, setores ligados a consumo diretamente, varejo, coisas desse tipo, comércio farmacêutico, vão continuar tendo um desempenho bom. Mas isso do curto prazo, eu acho assim, no médio e longo prazo, setores ligados à infraestrutura e todos ligados aos mega eventos e a necessidade do Brasil terminar com esse gargalo logístico, esses setores são fantásticos para o investimento. Mas são setores que dependem muito da condição política também, muitas vezes, né? Porque obras desse tamanho, concessões ambientais e tudo mais, a gente sai do ramo empresarial e passa para o ramo político. Será que a gente vai ter esses condicionantes positivos também, que facilitarão os investimentos em infraestrutura? Eu acredito que sim. Um exemplo, energia. Belo Monte está todo mundo batendo em cima das empresas que participam. E em termos de investimento, além da energia que gera, toda a cadeia produtiva, na compra de matéria-prima, de cimento que seja para montar a hidrelétrica, né? Então, tem toda essa questão política. Será que isso vai ser positivo para o setor também? Eu acho que sim. Porque, assim, há uma série de discussões, questões ambientais, questões políticas, trabalhistas, tudo mais. Mas isso é inexorável. Essas obras são essenciais. Porque, por mais que o sujeito seja um alienado total, ele usa um mínimo de energia elétrica, por exemplo. Ninguém mora numa tribo, no canto lá, e vai ter uma vida alternativa lá numa caverna. É muito bacana a discussão, mas o Brasil demanda crescimento, todo mundo quer ter um padrão de vida melhor. E essa, digamos, modernização do estilo de vida passa por saneamento, energia elétrica, comunicações. Você não tem escapatória. Estradas, hospitais, você não tem escapatória. O Brasil demanda tudo isso. O que o governo não tem capacidade de fazer, a iniciativa privada cobre. Você vê o setor de saúde, que veio para a Bolsa, está gigantesco já. O quanto ele investe, o quanto ele tenta cobrir os gargalos que o governo deixa, por exemplo. Há outros setores que a gente pode discutir depois. Então, no próximo bloco, vamos falar mais sobre infraestrutura, saúde, consumo interno e construção civil e todos os outros setores que podem afetar positivamente a economia brasileira em 2012. Não saia daí. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante.
Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. Estamos de volta com o programa Saber Investir e concluímos o último bloco num início de conversa sobre infraestrutura. Marcão, além da energia que a gente vai sempre precisar consumir, a produção agrícola do Brasil está no interior e precisa ser escoada para os portos, né? Então, e a infraestrutura para fazer isso vai ser um captador de investimento gigantesco nos próximos anos. Com certeza. É o que eu disse. Assim, existe quase todos os segmentos que você olhar da economia brasileira, gargalos, que o governo não tem condição de atender. Uma condição ou capacidade de atender. Mas é onde a indústria privada entra, onde surgem as oportunidades. E a atração de investimento é muito forte aí. Então, são usinas hidrelétricas, estradas, usinas eólicas, aumentar a rede de saneamento e esgoto, cobertura de celular, telefonia, cabeamento. Então, imagine uma década em que o Brasil é praticamente o centro das atenções para muitas coisas do mundo, não só pelos mega, mas pelo que o Brasil representa hoje, socialmente e economicamente no mundo, e um país que tem diferenças absurdas entre regiões, na renda ainda. Então, você tem um leque de oportunidades fantásticos. Ou seja, desde quem produz produtos e serviços altamente sofisticados para alguém com alta renda, tem mercado. E para quem oferece produtos e serviços para alguém de baixa renda, tem mercado também. Tem mercado. O Brasil, ele está se sofisticando e, ao mesmo tempo, necessita de coisa básica, educação e saúde, por exemplo. E alimentos também, né? Exatamente. A gente fala tanto de crescimento da Ásia e da África como fonte de exportação, mas a gente precisa de alimentos aqui também. E eles lá, de nós aqui. Tanto que muito do investimento que você tem aqui são os próprios asiáticos. É o programa de segurança alimentar deles. Eles estão vindo investir aqui. E aí o que acontece? É muito interessante isso. Vamos supor que investidores chineses venham para o Mato Grosso, investam lá na produção em larga escala. Qual o problema para eles? Eles têm que fazer isso aí chegar no porto. Então, eles são um parceiro na construção da estrada, da ferrovia, do escoamento. E eles vão fazer o investimento na estrada, na ferrovia e no porto. Então, essa atração de investimento é muito interessante. E na capacitação de mão de obra para todo mundo fazer isso. Né? Exatamente. Aliás, o Brasil vai facilitar, inclusive, a importação de mão de obra em alguns segmentos. Esse talvez seja o mais dramático dos apagões. Inclusive, outro dia eu estava lendo, não lembro qual periódico, sobre a dificuldade que os engenheiros vão ter daqui para frente, né? Porque o nosso país vai demandar muitos engenheiros e a Europa está desempregada, né? Então o pessoal vai, ao invés do brasileiro ir para lá procurar emprego, eles que vão vir para cá. Principalmente espanhol e português, né? Que estão com as maiores taxas de desemprego. Né? Isso já está acontecendo. E mesmo assim não é uma má notícia dos engenheiros, não, porque significa o seguinte, a demanda está muito maior que a oferta. Mesmo trazendo os europeus... E que joga o preço para cima. Né? Exatamente. Você tem essa, digamos, molecada saindo da faculdade já com um salário muito bom, sendo contratado lá dentro. E isso vai acontecer em vários segmentos. Ou seja, aí você chama a atenção para outro setor interessante, educacional, que também está em Bolsa de Valores. Você vê que como as oportunidades se multiplicam. Pela própria, às vezes, que eu falei, incapacidade financeira do governo de fazer certos tipos de investimentos que são necessários. Então eu acredito muito nisso. Muito na parceria público-privada, em termos, mas mais na privada, digamos assim. Na necessidade, quer dizer... O empresário não vai esperar o governo para ganhar dinheiro. É isso que eu acho. E o Brasil junto com a China, a bola da vez. Mais até que, na minha opinião, que a Rússia, ali com a Índia, digamos assim, são os 3 ponteiros dessa década em matéria de atração de investimento. Marco, e em relação a outros setores, por exemplo, a construção civil, que
tem estourado no Brasil, seja com Minha Casa Minha Vida ou com outros programas, e o crédito que tem disponível para isso, né? Ficou muito mais fácil comprar imóveis agora, né? Então é um setor que deve deslanchar de novo em 2012. Acredito nisso. Acredito até porque ele é também um veículo de crescimento, né? Que o governo vai agir diretamente, facilitando mais ainda. Acredito que ali políticas fiscais têm uma eficácia muito grande. E o crédito, aumentando o crédito, a disponibilidade de crédito, esse setor tende a crescer muito. O nosso problema, às vezes, é funding, né? É fonte de recursos, porque tem uma limitação no FGTS aí que vai até 2014. Então, precisam de novos produtos para captação de recursos, o que abre mais possibilidade na indústria. Só ainda. a poupança não está dando conta. Não. Começa a sofisticar agora com os CRIs, as letras de crédito, tudo Exatamente. Precisa uma sofisticação maior para você ter mais fontes de recursos, porque o setor vai demandar demais. E é um setor de uma cadeia gigantesca, né? De uma cadeia gigantesca que prega muito. Igual o setor automotivo. Exatamente. Eu diria até mais, porque ele tem uma qualificação técnica um pouco menor, entendeu? E a cadeia dele absorve várias camadas sociais, digamos assim, num multiplicador até maior. Mas é interessantíssimo. São dois megas gigantes. Aproveitando esse gancho do setor automotivo e da construção civil, como é que ficou a construção de siderurgia para esse ano? Porque no passado bateram demais no setor, né? Ainda é difícil. Em termos mundiais e até refletindo nas nossas empresas aqui. Em termos ainda é muito difícil ainda, porque numa conjuntura internacional existe muita oferta para pouca demanda, né? E o Brasil não tem condição de absorver isso daqui. Na volta da crise de 2008, as siderúrgicas produziram demais e agora tem um estoque muito alto. Exatamente. Então, o cenário de curto prazo não é positivo. Agora, eu acredito muito nesse setor, mas de longo prazo por razão natural. Então, se a gente fala de infraestrutura e construção civil, a gente vai precisar de aço, ligas metálicas. O Brasil vai ser um demandante em primeira mão desses produtos. Eu acredito demais nisso. O que impacta no setor é o excesso de estoque que eles têm. Exatamente. Então, Então, joga no o preço curto do produto prazo, para baixo. os papéis do setor não andam, mas eu acredito muito nesse setor a médio e longo prazo. No curto prazo, não. O cenário é bom para minério, não é bom para os aços. Para terminar esse bloco rapidamente, e o setor de varejo? O setor de varejo, eu entendo assim, vai ter um desempenho bom do ponto de vista de vendas e até nível de lucratividade. Não sei se os papéis do setor de varejo vão responder tão bem, porque eles já vêm acumulando uma certa valorização, né, ao longo dos últimos anos. Vários deles saltaram de patamar. Agora, eu acredito assim, a condicionante para o setor de varejo é positiva, e nós já comentamos várias vezes aqui. Crédito, renda e taxa de desemprego. As condições sendo favoráveis, não tem como o varejo não responder. Não tem como o varejo ser ruim. E no próximo bloco, como que o investidor comum pode se aproveitar desse crescimento da economia em 2012? Não saia daí. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante. Não é pecado querer uma vida financeira mais saudável. Por isso, a Saber Investir apresenta o Personal Wealth Plan, o plano de riqueza pessoal que adapta os produtos do mercado financeiro às suas reais necessidades e objetivos. Realizamos uma minuciosa análise do seu perfil de investidor para recomendar o produto correto que você precisa. Somente uma consultoria isenta pode indicar o que é melhor para você sem conflito de interesse. Saber Investir, transparência e responsabilidade para seus investimentos. Estamos de volta com o programa Saber Investir e antes de verificar como que o investidor comum pode participar do crescimento do Brasil para 2012, vamos discutir um pouco do setor de commodities. É um setor que
a nossa bolsa tem muita exposição e a nossa economia tem muita exposição, né? Então, saber o que vai acontecer é importantíssimo para os investimentos. Eu acredito que o cenário de commodities ainda é positivo, né? Tanto nas metálicas, como nos agrícolas, eu acho que é positivo mediante ao soft landing chinês e ao crescimento moderado da economia norte-americana. Ou seja, a queda no crescimento da China, de uma forma gradual, vai fazer com que as commodities não se desvalorizem tanto e continuem a se valorizar. Exatamente. Então, o meu cenário para commodities, ele é relativamente estável, positivamente estável, entendeu? Alta moderada, mas não um repique de preço para cima nem para baixo. Nesse aspecto, eu acredito que nós não vamos sofrer, né, no Ibovespa de uma forma tão dramática. É óbvio que ao longo do ano o noticiário vai ser muito carregado. Nós vamos lá, a volatilidade vai estar presente no mesmo nível do ano passado, mas isso vai replicar valor de ativo no mundo inteiro, não só em bolsa, como commodities, índices, taxa de juros, coisas desse tipo. Mas eu tenho uma visão positiva para médio prazo, até para curto prazo, para curto e médio prazo, para a setor de commodities. Não acho que isso vai afetar as nossas empresas aqui na forma dramática e, por consequência, o Ibovespa. E o investidor aproveita isso através, falando aqui de bolsa de valores, se ele não tem recurso para construir uma hidrelétrica ele sozinho, né, ou uma rodovia, ele pode entrar ser sócio de empresas que fazem isso. Né? Exatamente. No perfil de carteira desse investidor, ele tem que ter em mente o seguinte: o perfil de retorno dele que ele quer, se ele é um investidor que vai querer bater índice, né? É um sujeito que tem que ficar mais a risco com a entrada e saída de papel, ou então aquele que está pensando na década. O investidor que está pensando em 2020, 2022, né, o que vai virar nessa década ou não. Que tipo de papéis ele vai montar na carteira dele? Para ser sócio de uma hidrelétrica, para ser sócio do pré-sal, para ser sócio de uma mina de minério de ferro, né? Coisa do tipo. Ou participar do consumo. Exato, participar do consumo. Eu acredito assim, nas estratégias que nós adotamos, por exemplo, na nossa carteira sugerida, nós olhamos muito o cenário de um mês. Para poder... Antes de falar da carteira sugerida, é uma forma que um investidor que não tem muito conhecimento e não sabe o que escolher, acompanhar, né? Exatamente. A corretora tem um departamento de análise, onde são pessoas que são pagas para estudar, né? Fica o dia inteiro estudando economia e empresa, para saber qual que vai ser melhor e qual que vai ser pior. Exatamente. Então, o grupo de analistas com seus setores vão sugerir papéis mediante um cenário macro traçado. Esse cenário traçado, vamos supor, no horizonte de um mês, a cada uma vez por mês fazemos as trocas, de acordo com a estratégia. Então, se eu acredito que o dólar vai disparar, não vou colocar uma empresa de dívida em dólar. Eu vou colocar uma exportadora, uma empresa que vende dólar. E coisas desse tipo. Cenário macro traçado, nós vamos para os cenários de empresas. Nesse aspecto, o que nós temos feito nos últimos meses tem sido ser mais conservadores, né? Empresas com fundamentos sólidos, geração de caixa previsível, receitas previsíveis, boas pagadoras de dividendos para evitar exatamente correr da volatilidade. Estão precificando uma volatilidade no primeiro semestre? Eu acredito que menos, que nós estamos indo mais para o risco, digamos assim, correr um pouco mais de risco, porque a volatilidade, apesar de alta, eu acredito que vai ser inferior ao que nós vimos em 2011, no primeiro semestre. Então, acho que dá para você apostar um pouco nas empresas emergentes de segunda linha, pequenas small caps, que estão surgindo no mercado com uma taxa de crescimento gigantesca, aproveitando, por exemplo, o crescimento do comércio farmacêutico. Agora, tomar cuidado com o mico, né? Que tem muita gente que vai para a bolsa querendo quer comprar os micos que ninguém paga nada para, de uma hora para outra, ganhar 300%, 400%. E muitas vezes isso pode ser um tiro no pé, né? Na maior parte das vezes. A maior parte das vezes. A maioria das vezes é. Mas, efetivamente, quem procura um trabalho sério e trabalha com corretoras que têm departamentos de análise, pesquisa e análise. Evitar blog, né? Não Porque vai. Tem muita gente que investe olhando blog como se estivesse procurando uma receita de bolo, né? E é interessante, porque às vezes quem escreve está comprado no papel, está louco para vender. E aí escreve um negócio desse que não tem compromisso nenhum, não tem restrição, não tem regulamentação nenhuma, ele acaba vendendo para o cara que compra que isso aqui é bom, quem está vendendo é ele. E nesse aspecto, a Coin Valores vem aí, em 10 anos, sempre figurando como entre as top 5, né? As 5 melhores. Ou seja, não é sempre a primeira, mas também não está em um ano em primeiro e no outro ano em 15º, né? Está sempre ali, a persistência do resultado. É a análise fundamentalista na essência, e você traçar cenários. Exatamente quando você traça cenários, você tem os analistas que acompanham os setores, você não tem a sua margem de erro cai muito. Entendeu? Mais que modelo matemático, eu tenho um analista que está acompanhando as empresas. E nós somos pessoas lidando com cenários macros
traçados por um prazo de 1 mês, e nesse cenário eu vou tentar minimizar, mitigar o meu risco. Se eu tenho uma boa pesquisa, eu vou tentar achar uma empresa. Já aconteceu, por exemplo, de pegar uma Kramer com 30% no mês dentro da carteira. Isso é uma boa pesquisa, isso que nós tentamos fazer com os analistas, é elevar o nível da pesquisa. Eu acho que isso é bem interessante para o investidor que não tem tempo de acompanhar, e ele sabe que alguém está acompanhando para ele, alguém está olhando para ele, alguém está vendo o cenário, alguém está vendo a empresa. E ao replicar a carteira, ele vai ter que praticamente fazer uma alteração no mês. São 3, 4 papéis, então mudamos os 15 papéis desses papéis da carteira. Marcão, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa Saber Investir. Júnior, muito obrigado pela sua presença. E você que deseja aproveitar o crescimento do Brasil e precisa de uma consultoria, contacte a Saber Investir pelo endereço www.saberinvestir.net. Muito obrigado e até semana que vem. As principais tendências em tecidos. O clássico e o atual. A melhor opção em tecidos no centro de Florianópolis. Huddersfield Tecidos. Há mais de 60 anos, a loja do homem moderno e da mulher elegante.